Último bloco do Comprar ou Vender, agora vamos falar de Smiles e Bradesco. Para quem não pegou os dois primeiros blocos, a gente já falou das melhores ações do Ibovespa nesse primeiro semestre. Estão aqui comigo Shin Lai e Marcos Saravalli da Upside Investor. Já falamos de CSN, Bradespar e Equatorial no primeiro bloco. Aí depois falamos de Multiplan, Eco Rodovias e Localiza. E agora para fechar, Smiles e Bradesco, só lembrando, não falamos de Raia Drogasil, de BMF Bovespa e de Sabesp, porque são papéis que a gente já recomendou compra nos últimos programas, então até tiramos essa análise para não ficar muito repetitivo. E Cyrela, porque entrou nesse top 10 minutos antes da gente começar o programa, então a gente não fez uma análise tão aprofundada dela. Bom, vamos começar com o Bradesco, que é com o Shin. Okay. Bom, setor financeiro, a gente sabe que ganha dinheiro no Brasil com crise, sem crise, mas o fato é que os bancos devolveram muito as altas, principalmente no final do ano passado, começo desse ano, e tiveram uma recuperação impressionante. O Bradesco subiu bem mais que o Itaú, até porque acabou caindo mais em momentos até com a compra da HSBC, por exemplo, que acabou desvalorizando as ações um pouco mais que o Itaú. Para segundo semestre, vendo um pouquinho de melhora nas projeções macroeconômicas, tendo um pouquinho mais de previsibilidade de juros, de PIB, ações de banco voltaram a ser uma boa pedida? Assim, eu, no início do ano, já tinha recomendado até para algumas carteiras que eu montava, 15% de alocação em Bradesco. Já por conta disso. No início do ano, eu já tinha comentado 15% da sua carteira, 20% deveria ser em Bradesco, para justamente capturarmos todo esse upside. Eu acho assim, Bradesco, né, vamos agora entrar mais um pouco nos detalhes, né. Existe assim, o crédito da economia, ele não está crescendo mais, né, o crédito, a relação crédito-PIB, né, ela deu uma estagnada assim nos últimos anos, né, existe já a questão toda, né, já nos outros anos utilizou-se muito crédito, né, então existe já uma moderação na questão de tomada de crédito por conta da pessoa física, da pessoa jurídica. O que acontece é que numa situação dessa que a gente está vivendo, onde a economia não mostra um sinal de recuperação, tomar crédito é mais arriscado, porque você está aumentando a sua alavancagem financeira. Cada empresa ou indivíduo está aumentando a alavancagem financeira num cenário onde ele não sabe qual vai ser o resultado dos próximos meses. Se o cara, você está falando de pessoa física, se ele vai estar empregado para pagar os empréstimos que ele está pegando, e se é a pessoa jurídica, se a receita dele vai ser suficiente para ele honrar esses compromissos financeiros que ele está assumindo, né? Então a gente vê isso no balanço do Bradesco. Então, por exemplo, o corporate, que é o segmento de grandes empresas, o crescimento da carteira quase não teve no primeiro trimestre. E eu acho que vai continuar aí, flat, plano para o próximo ano. Essas empresas, a gente está falando de uma Gerdau, uma Petrobras, empresas de faturamento na casa de receita de bilhões, né? Elas têm muito mais musculatura para trabalhar mercado, tem market share já segmentado, mas mesmo assim não está havendo crescimento. No segmento de pequenas e médias empresas, chamadas PYMEs, né, que a gente fala na linguagem de banco, né, esse está decaindo, porque justamente as empresas menores sofrem muito mais com as oscilações desse momento econômico do que as grandes, né? Eu acho que a tendência pode ser um pouco disso no segundo semestre, repete esse quadro, né? Porque não melhorou ainda a realidade econômica das empresas. A gente está falando aqui hoje, o foco saiu falando que pode ser melhor o PIB. Isso pode ser, né? A gente está falando de uma perspectiva que ainda não se concretizou. Então, no dia a dia ainda das empresas, né, na hora lá no final do dia, nada ainda mudou ainda, né? Isso que a gente precisa falar. Fazer uma ressalva às melhoras do PIB. Está melhorando de um número bem negativo, né? De menos, hoje a projeção foi de menos 3,6 para menos 3,44, ou seja, melhorou, mas é muito ruim ainda. Continua muito ruim. Então, ou seja, a gente está falando de receitas em quedas, então parou de piorar. No que no nosso contexto atual é bom. É ótimo. É ótimo, porque se você falou de parou de piorar, aqui a gente está falando, cheguei na ponto de inflexão, sim. Eu acho que sim. Então talvez está flat para subir agora. Vamos rodar mais um pouco reto e depois talvez comece a subida mais para o final do ano. Mas o dia a dia das empresas vai continuar um pouco nisso. Aí outra questão é inadimplência, que afeta muitos bancos. No primeiro trimestre foi um pouco disso, foi
parecido com o que estava acontecendo na questão do crescimento da carteira de crédito, né? Então a gente está tendo pouca demanda, aumento de principalmente pessoa física e de pequenas e médias empresas deixando de pagar, e no corporate, que são grandes empresas, está mais ou menos controlado, né? Eu acho que isso continua, porque não houve mudanças substanciais na economia real, que eu gosto de olhar, dado de emprego. Então, se não houve grandes mudanças, não há porque a gente vê um reflexo melhor disso no balanço no próximo trimestre. Pode ficar neutro ou um pouco pior, como a gente fala, mas melhor eu acho que não. Bom, Bradesco é uma potência, é um banco que tem DNA de banco, né? Eles não... sempre foram uma casa bancária, tem expertise na análise de crédito, conhece a economia do Brasil a fundo, são muito espalhados por todos os setores da economia do Brasil, então tem exposição à indústria, tem exposição a setor agropecuário que vai bem. Uma coisa bacana do Bradesco é a questão dos seguros. Quem compra esse Bradesco compra 1/3 de seguros, está comprando seguros, que tende a ser muito mais resiliente numa crise do que o setor de bancos de crédito, diferente do Itaú. O Itaú, ele sofre um pouco mais, poderia sofrer ainda mais, porque ele é muito mais banco, digamos assim, né? Ele é muito mais operações de crédito, financiamentos como um todo. O Bradesco tem uma parte dele, da receita, do resultado, que vem de seguros, que muitas vezes são de renovação automática, né? Então, por exemplo, a gente fala automóveis, a pessoa não vai cancelar tudo de uma vez e tudo mais. Então isso é positivo para o banco. No net eu acho que juntando seguros mais banco, está tranquilo. E o Bradesco sempre está inovando no mercado. Vide semana passada anúncio com Livelo e Banco do Brasil. Sim. Ou seja, está entrando em novos mercados. Tem a Cielo, que também é parte do Bradesco. Ou seja, é bastante diversificado e Cielo é líder de mercado, um market share absurdo em contest nesse mercado. Agora está no programa de milhagem, não é milhagem, mas de programa de pontos, né, no comércio. Já entra, chega, como se diz no jargão popular, chegando, porque já tem todo o suporte de Banco do Brasil. Parece uma Cielo, a gente está vendo repetindo a história da Cielo. Seria bom que essa empresa abrisse capital na Bolsa, né? Mas já falou que vai ser difícil abrir o capital agora. Isso que seria bacana para a gente, né? E agora eu passo para o Marco para comentar de Smiles. Mas só então, para finalizar o Bradesco, é compra? Olha, a gente está revisando também na casa Bradesco. Bradesco é sempre uma potência. Eu vou deixar os nossos telespectadores com um pouquinho de quero mais. Vou falar que é neutro no momento, que o Bradesco já andou 40%. E a gente vai depois comentar nos nossos relatórios dos assinantes como vai ser a perspectiva para o Bradesco. Vale a pena conhecerem. Bom, só uma ressalva de Bradesco, 40% de alta no ano, mas se a gente considerar que em janeiro a Bolsa caiu muito, então se o ano começasse em fevereiro, a alta é bem maior do que esses 40%. Né? Agora, Marco, fechar o programa, até eu vou pedir um pouquinho de rapidez que o Wagner já está aí na porta para começar na mira do trader. Smiles, 43% de alta no ano, papel vem tendo uma boa performance. Para segundo semestre, vale a pena manter carteira? Então, Smiles, assim, só para resumir um pouco do retroativo, né? O mercado ali no primeiro semestre está basicamente precificando a quebra da Gol, né? Assim, tipo, então para você fazer análise de Smiles, você não analisava Smiles, você tinha que ligar para o departamento de RI da Gol e falar assim, o que vai acontecer com vocês, né? E a Gol está passando por um momento muito delicado, né? E ela está conseguindo com sucesso, pelo menos nesse curto prazo, né? Readequar a frota, fazer renegociação de dívida, inclusive hoje ela soltou um comunicado, os papéis têm reagido muito bem a esses anúncios de renegociação de dívida, e a Smiles está totalmente abandonada por conta de um risco Gol, porque você imagina um programa de fidelidade totalmente relacionado, controlado por uma companhia aérea, praticamente você começa a questionar se existe vida sem Gol, né? na Smiles. Então o mercado começou a fazer essa precificação, né? A Gol vai quebrar, consequentemente some a Smiles, entre aspas, né? Então ali na faixa dos R$30 realmente tinha aberto uma oportunidade muito boa, porque são papéis que vão crescer lucro na casa entre 2 dígitos, entre 10% e 15% esse ano com segurança, provavelmente o ano que vem também vai ser 2 dígitos, isso independente da economia, estão conseguindo crescer receita, enfim, trazer clientes e tal, fazer novas parcerias, e o risco Gol acabou sendo um pouco mitigado no curto prazo, né?
Né? No preço atual, a gente já não tem mais recomendação de compra, ou seja, para quem conseguiu pegar essa alta, embolsa os lucros porque já é um papel que já está ficando caro. Né? Para quem está entrando agora, não é um momento de entrada em Smiles. Né? A gente espera um pouquinho e voltar, se voltar um pouco mais para a faixa dos R$40, começa a ficar múltiplos na média histórica, mas é uma empresa que entrega recorrentemente crescimento, não precisa, gera muito caixa, não precisa de capex para crescer, enfim. E o risco Gol está ficando um pouco mais descartado, né? Agora, então a gente não tem, para quem está, eu acho que é bom realizando um pouco de lucros nessa faixa de preço, mas para quem está fora, a gente não recomenda entrar na Smiles nesse momento. Legal. Tá? Bom, fechamos a análise do programa, então só para dos papéis que a gente falou, o único compra convicta mesmo seria Localiza e Multiplan, certo? Das outras altas, então CSN não vale a pena, Bradespar não vale a pena, Eco Rodovias já ficou no preço, Equatorial já está no preço, isso. Bradesco otimista, porém no preço, Smiles já está no preço, e tem aqueles papéis que a gente deu compra na semana passada, que é Sabesp, BMF Bovespa e Hidrogasil, então quem quiser comprar as ações que mais subiram, nesse momento é Multiplan e a nossa querida Localiza. Bom, Shin, Marco, gostaria de agradecer a participação de vocês. Obrigado. Fiquem agora com o Wagner Caetano, que já vai entrar aqui ao vivo. Para quem está vendo a gravação, obrigado pela audiência. Bons investimentos essa semana e até segunda-feira que vem com mais Comprar ou Vender. Até lá!